Bom, vamos começar agora a nossa nona aula do Lazarus, onde nós vamos estar estudando um conceito novo que está intimamente relacionado à linguagem Pascal, e todas as linguagens de programação elas possuem esse conceito, que é o conceito de variável. Então, nós vamos estudar. No caso aqui, nós estamos aqui no nosso curso. Espera aí, só um segundinho. Espera aí. Nós estamos no curso de Lazarus, né? É o nosso curso de Lazarus, certo? E no nosso curso de Lazarus, nós vamos estudar um conceito da linguagem Pascal, certo? Hoje, essa é a nossa nona aula, tudo bem? Então, nessa nona aula, nós vamos estar estudando o conceito de variável, beleza? Então, tá bom. Bom, vamos entender o conceito de variável. Para a gente entender o conceito de variável, nós precisamos lembrar que todo programa de computador, ele na verdade ele é um algoritmo. Todo programa de computador é um algoritmo mais dados, tudo bem? E o que seria esse algoritmo? O algoritmo, na verdade, ele é um conjunto. O algoritmo ele é um conjunto de instruções que nós passamos para o computador executar. Então, todo algoritmo ele é um conjunto de instruções que nós passamos para o computador executar. Tá. E o que seriam os dados? Os dados são as informações, relevantes, né? Relevantes para a solução ou para a execução do nosso programa. Tudo bem? Então, nós temos algoritmos, são um conjunto de instruções para o computador executar, e os dados são informações relevantes, né? Então, por exemplo, se eu quero fazer um programa, por exemplo, um programa, e esse programa, ele vai... Então, aqui eu vou ter um programa de computador. Vamos imaginar que eu tenho um programa de computador. E esse meu programa de computador, ele vai somar dois números. Então, o que eu vou ter que fornecer para esse programa de computador? Eu vou ter que fornecer o número 1, vou ter que fornecer o número 2, e eu espero obter, aqui, né? Então, aqui eu tenho meu número 1, meu número 2, e eu espero, nesse meu programa, é um programa que soma números. Então, aqui eu espero receber a soma desses números. Tudo bem? Então, nós podemos dividir o nosso programa. Ele teria aqui, onde eu tenho que fornecer o número 1, o número 2, é a minha entrada. É a entrada, onde eu vou fornecer o número 1, o número 2. Aqui eu vou ter a parte do processamento. E aqui eu tenho a parte da saída. Então, eu vou ter que criar um algoritmo. Que vai ler dois números, vai executar a soma e vai me mostrar o resultado na saída. Então, meu algoritmo será o quê? Será um grupo de instruções. E o que esse grupo de instruções aqui no caso eles vão realizar? Nesse caso aqui, nós vamos ter, nesse caso desse programa aqui, o que esse programa vai fazer? Esse programa ele soma
dois números. E exibe o resultado. Então, o que que nós temos? Então, nós temos o quê? Todo programa ele vai ser a união de um algoritmo mais dados, tudo bem? Então, todo programa ele vai ser a união de um algoritmo mais dados. E o que que são o algoritmo? O algoritmo é um conjunto de instruções para o computador executar. E o que que são os dados? São as informações relevantes para a solução, para a execução do meu programa. Tudo bem? Certo? Então, eu posso dizer então que todo programa ele pode ser dividido em entrada, processamento e saída, certo? E aqui nesse caso eu estou tentando criar um programa que soma dois números, tá? E o que que eu vou ter que fornecer? Olha, se ele soma dois números, eu vou ter que fornecer esses dois números. Ele vai fazer a soma dos números e vai me mostrar o resultado. Então aqui nós temos a parte do algoritmo que são o grupo de instruções. Mas nós também, nesse programa, nós também vamos ter a parte dos dados. E quem são os dados? Os dados são os números que devemos passar. Ou seja, qual seria a ideia? Eu vou passar, faz de conta, vamos imaginar aqui um teste. Eu vou passar, por exemplo, o número 3 e o número 4. E o que que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer 3 mais 4 igual a 7. Se eu passar os números 8 e 9, o que que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer 8 mais 9 igual a 17. Se eu passar, por exemplo, os números 2,3, certo? E o número 5,2, ele vai ter que fazer a soma 2,3 mais 5,2 e vai me mostrar o resultado que é 7,5. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, nós temos então o nosso programa, tá? O nosso programa sempre vai ter dados e sempre vai ter um algoritmo. Todo programa de computador ele é formado por dados e por um algoritmo, onde os dados são que as informações que são úteis, são as informações relevantes que eu preciso. E o algoritmo são as instruções que eu preciso para que isso aconteça. Um outro exemplo que nós podemos estar utilizando, por exemplo, é quando nós queremos fazer um bolo. Eu quero fazer um bolo, por exemplo. Fazer um bolo. Fazer um bolo seria o meu objetivo. Ou seja, o meu objetivo é fazer um bolo. Para fazer esse bolo, eu vou precisar de uma receita. Por exemplo, eu quero fazer objetivo, fazer um bolo de laranja. Então, eu vou precisar de uma receita. E o que que essa receita ela traz? Ela traz para mim as instruções de como proceder, né? De como proceder. Ou seja, de como fazer esse bolo de laranja. Mas, além da receita, eu vou precisar também dos ingredientes. Eu preciso dos ingredientes, tá? E quem são os ingredientes? Por exemplo, os ingredientes podem ser farinha, ovos, manteiga. Se é um bolo de laranja, eu vou precisar de laranja. E assim vai. Então, para eu fazer um bolo, eu vou precisar, esse é o meu objetivo, um bolo de laranja, eu vou precisar da receita do bolo e dos ingredientes. A receita pegue uma panela, pegue 4 ovos e bata bem. Coloque 2 xícaras de farinha, misture tudo. E assim vai, né? Então, nós podemos dizer, então, aqui nesse caso, que para fazer um bolo, se a gente for fazer um bolo de laranja, nós podemos dizer que a receita e os ingredientes
ingredientes. Aonde eu posso afirmar que a receita é o meu algoritmo. E os ingredientes vão ser o quê? Os meus dados. Tudo bem? Então, vamos só memorizar. A gente vai começar agora a estudar o conceito de variável. Tudo bem? Nós vamos estar estudando o conceito de variável, mas para a gente entender o conceito de variável, nós precisamos lembrar que todo programa de computador ele é formado por um algoritmo e por dados, tá? Onde os algoritmos são as instruções que o programa deve executar, e os dados são as informações relevantes para que esse programa possa ser executado. Vamos imaginar uma situação onde eu quero fazer um programa que soma dois números, então eu posso dividir esse meu programa em entrada, processamento e saída, onde a entrada eu devo obter os números, no processamento eu vou fazer a soma desses números e na saída eu vou exibir o resultado. Então, eu vou precisar de um grupo de instruções que faça isso, leia os números, some esses números, exiba o resultado, né? E nós vamos ter o quê? Aqui eu, por exemplo, vou precisar dos números que eu vou passar. Então, por exemplo, se eu entrar com o número 3 e o número 4, eu vou somar esses números e vou obter o resultado 7. 8 e 9, eu vou somar e vou obter o resultado 17, e assim sucessivamente, tá? Podemos também comparar um programa do computador quando eu tenho um objetivo, por exemplo, de fazer um bolo. Então, para você fazer um bolo, você vai precisar de uma receita, vai precisar dos ingredientes. A receita seriam as instruções de como proceder para você fazer esse bolo de laranja. Seria o meu algoritmo. E os ingredientes seriam farinha, ovos, manteiga, laranja e outras coisas que seriam meus dados. Tudo bem? Então, vamos ficando por aqui, né, nessa nossa aula. E a gente continua na aula que vem.